estar diante dessa mesa? É uma mesa que eu me alegro? É uma mesa em que eu tenho prazer de estar? Porque o tema é: de que você tem alimentado a sua alma? E quando a gente ouve essa palavra no primeiro momento, a gente já se enche, né? O Senhor está me honrando, está me ensinando, Ele preparou uma mesa para vir na presença dos meus inimigos. A gente já se sente orgulhoso, né? O Senhor julgou a minha causa. Mas é esse tipo de sentimento que Deus quer de nós? É esse tipo de postura que o Senhor espera do servo? Eu comecei a me questionar como que eu me posicionaria diante dessa mesa para agradar ao Senhor. Porque é óbvio que, humanamente falando, se Deus prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, eu me encho de orgulho. Mas aí, eu lembro que Jesus mandou que eu desse a outra face. E eu comecei a questionar com o Senhor, porque falar de alma, falar de cura da alma, o que alimenta a alma, é falar da nossa humanidade. E o Senhor conhece a minha e as suas fraquezas. Ele conhece a nossa humanidade, Ele conhece a nossa alma como ninguém. E assim como o salmista, creio eu que qualquer um de nós estaremos também dessa forma orgulhosos, né? Porque o Senhor fez justiça ao meu nome. E aí a gente vai mais um pouquinho à frente. Unges a minha cabeça com óleo. Unção. Aqui o salmista está dizendo que o Senhor está me ungindo com óleo. Quando o Senhor unge com óleo, Ele está dando uma unção para cura. Então, para sentar nessa mesa diante dos meus inimigos, eu preciso estar o quê? Curado. E quem está curado, transborda. Aleluia. E o meu cálice transborda. E aí você começa a compreender que essa palavra não vem falando de orgulho, de soberba, de justiça, mas vem falando sobre mim, ser curada e transbordar o que eu tenho de melhor perante os meus inimigos. Porque se o Senhor unge a minha cabeça e o meu cálice transborda diante dessa mesa, para quem eu estou transbordando essa unção? Para quem eu estou transbordando essa cura? Porque Jesus, ele nos ensina o quê? A amar. Senhor Jesus, ele nos ensina a não pagar com a mesma moeda. Então, se a gente para estudar um pouquinho esse salmo, a gente consegue compreender que o que Deus está fazendo aqui não é justiça. O que Deus está fazendo aqui é cura. O que Deus está fazendo aqui é permitir que através de mim outros sejam curados. O que o Senhor está fazendo aqui é permitir que inimigos possam se tornar amigos. Porque muitas das vezes as pessoas se levantam como inimigas nossas porque são tão banais, nem nos conhecem e não gostam da gente, nos têm como inimigos. Às vezes é porque o outro falou alguma coisa e alguém me tem como inimigo. E quando o Senhor derrama sobre mim uma unção de cura e eu transbordo isso por onde eu passo, às vezes que eu me assento, eu trago cura, eu trago restauração. Aleluia. Então, o primeiro ponto que eu aprendi com essa passagem, diante desse tema, foi que nunca foi sobre justiça, e sim sobre eu ser curado para curar alguém. Aleluia.
multidão dos meus cuidados e do meu desgosto te tenho falado até agora. Então ele lhe respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Todos nós conhecemos a história de Ana, esposa de Eucana, e nós vemos na história que Ana era a primeira esposa e Eucana tinha Penina. E Ana era mais amada por Eucana que Penina. A história deixa isso muito claro. E ele não se incomodava com o fato dela não gerar. Porém, Penina alimentava a alma de Ana com amargura. Porque em todo o tempo ela esfregava na cara de Ana que ela tinha e Ana não. Entendo eu também, estudando essa palavra, que Penina também era uma mulher amargurada. Porque ela tinha filhos, mas não tinha o amor de Eucana. Enquanto Ana não tinha filhos, mas tinha todo o amor do seu marido. E na mesa de Ana tinha os dois alimentos. Tinha um alimento doce, bom, que supria a sua alma, e tinha um alimento amargo, que trazia dor. E o Senhor me fez atentar que nós damos muito mais valor, muito mais atenção para o que nos machuca do que para o que nos cura. A gente pode estar curado, mas a gente vai contar daquela dor sempre. Mas a gente esquece muitas das vezes de contar da nossa cura. Aleluia. A gente vai sempre falar daquele que me machucou, que me magoou, que me entristeceu. E às vezes a gente esquece de falar também que aquela dor, que aquela mágoa, que aquela tristeza me fez chegar a algum lugar. Glória a Jesus. E ainda agora eu estava até conversando com a diaconisa Kátia e a gente estava falando sobre isso. Crescer dói. E quando o Senhor quer gerar crescimento em nós, Ele vai trazer dor, vai doer, porque gerar dói. Quando o Senhor quer tratar com nós, vai doer. E o problema de Ana não era uma doença, era uma questão entre ela e o Senhor. Quando ela entendeu que dar ouvidos a Penina não levaria ela a lugar nenhum, e ela se posicionou de uma forma diferente e entregou na mão de Deus, deu para aquele que poderia fazer, ela recebeu uma resposta. E a amargura de alma
seja o teu nome, Deus. Um dia o Senhor usou uma serva dele dentro do meu serviço e falou para mim: olha, Deus mandou te dizer para você parar de brigar com ele. E aí ele está fazendo. E a porta vai fechar. E a porta já fechou. E só vai abrir como ele quiser. 3 dias depois, eu já não estava mais no trabalho que eu tanto gostava. E levei anos e anos sem conseguir voltar a trabalhar. E aí Deus tratando comigo. E aí, vendo Ana, eu fiz essa comparação comigo. Eu tinha alguém que fazia por mim, que esperava por mim, que dava por mim, mas eu não valorizava aquilo, porque era outra coisa que eu queria. Eu queria eu gerar, mas Deus queria me fazer entender que não era daquela forma, assim como Ele queria fazer ela entender que ela precisava deixar na mão dele. E ó, demorou para eu entender. E quando eu deixei na mão do Senhor, eu falei: tá bom, Senhor, agora eu não vou fazer mais, eu não vou procurar mais, eu não vou. O Senhor começou a abrir daqui, aí foi deixando eu dar um passo, foi deixando eu dar 2 passos, foi deixando eu dar 3 passos. Mas eu precisei compreender aquilo que o Senhor queria tratar comigo. Porque quando a gente se põe na presença do Senhor e se põe na presença de servir o Senhor, a gente precisa entender que não vai ser mais da nossa forma, que não vai ser mais da forma que eu quero, que você quer, e sim vai ser da forma que Deus quer. E todos nós que vem para a presença do Senhor, vem com amarguras de alma. E a gente continua tendo questões na nossa alma no decorrer, porque não sei dos irmãos que nasceram desse evangélico, mas eu posso dizer, certo do que eu estou dizendo, para quem vem do mundo. A gente entra na igreja achando que a gente vai encontrar perfeição. A gente vem para a igreja achando que vai encontrar o santo dos santos em cada um que a gente encontra na nossa frente. E aí começa a outra luta, a de desfazer o que a gente tinha como concreto. E aí você vai aprendendo a se soltar do homem e se segurar em Deus. Porque quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente acha que só vai encontrar a mesa posta perfeita nesse lugar. Mas não, aqui a gente vai lidar com pessoas como eu e como vocês, que não somos perfeitos. E aí a nossa alma vai ser o que de novo? Amargurada. E aí a gente vai ser tratado no lugar onde a gente achava que só ia encontrar cura, só ia encontrar felicidade, só ia encontrar braços abertos, e não. O Senhor, Ele vai sempre usar as adversidades para nos fazer crescer. Ele vai sempre nos fazer soltar o homem para segurar nele. Porque é Ele. Porque se eu venho para cá e eu acho que todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, eu volto a minha adoração com o homem. Aleluia. Eu tiro o meu foco do Senhor. Glória a Deus. E o homem, ele não pode fazer nada. O homem, ele é imperfeito como eu. Ele tem dores como as minhas. Ele vai me machucar, assim como eu vou machucar.
Só o Senhor pode mudar o nosso coração. Por ontem mesmo eu fiz chamando do Senhor na minha companhia e eu falando com o meu Senhor, não vou deixar mais, não vai entrar mais, não vai doer mais, mas é mentira. Quando tocar vai doer. Se fizer de novo, vai me atingir de novo. Porque eu não tenho o controle da minha alma, eu não tenho o controle do meu coração. Mas eu posso começar a tentar controlar o que eu vou transmitir, o que eu vou passar. Porque a palavra diz, irei e não pequeis. Isso significa o quê? Eu fiquei com raiva, mas eu não devolvi. Eu segurei, é fácil, não. Vai ter dia que a gente vai devolver, vai, gente, amando, fazer o quê? Tem dia que eu vou escorregar. Mas eu preciso entender que eu preciso depositar o meu coração nas mãos do Senhor. Eu preciso pedir ao Senhor para que Ele blinde a minha alma e cuide dela o tempo todo. Porque os nossos sentimentos, irmão, é o que nos move. E isso é muito perigoso, porque quando somos movidos por amor e por alegria, é muito bom. E quando somos movidos pela raiva, pelo rancor, pelo ressentimento. Quando deixamos a cegueira espiritual nos dominar. Isso é muito perigoso, porque quando deixamos os sentimentos ruins nos dominar, o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastando. Então a gente tem que estar sempre atento no irei, mas não pequei. Parar, respirar e pedir ao Senhor para tratar, porque dói ser acusado, dói ser afrontado, dói ser apontado, dói ser julgado por uma coisa que você não fez, dói ser maldito, né, irmão? Quando as pessoas estão falando mal da gente. E se a nossa alma não está sendo cuidada por Deus, não está sendo alimentada pela palavra do Senhor, isso nos mata. Porque a palavra do Senhor diz que o que mata não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Aleluia. Uma palavra, ela tem o poder de destruir. Uma mentira, ela tem o poder de acabar com a moral de uma pessoa. Uma mentira repetida vai
pessoas que nos levam a Deus, ambientes que glorifiquem o nome do Senhor, mesas aonde o nome do Senhor seja exaltado todo o tempo, mesas aonde fazemos questão que o Senhor esteja. Me edifica estar numa mesa aonde o Senhor não se faz presente? Vai trazer algo para mim? Não vai, não traz para mim, não traz para a presença da vida dos irmãos. E a gente precisa aproveitar esse tempo para essa cura, que não é só para as mulheres, porque os homens também têm amargura na alma. Nós somos um culto de mulheres, mas nós somos pessoas, somos humanos, somos carne. E assim como nós mulheres somos mais sensíveis, a gente se magoa com mais facilidade, os homens eles fingem não ter sido magoados. E aí botam aquela carapuça de que tudo bem, eu não estou sentindo nada. E aí passa a não sentir nada. Eu não sinto o que é ruim, mas eu também não consigo sentir o que é bom. Eu não estou recebendo o que é bom, mas eu também não estou recebendo o que Deus tem para me dar. Porque eu estou o quê? Fechado, grudado. E não é sobre isso. É sobre teu coração cuidado pelo Senhor, a nossa alma tratada por Deus, para que as coisas ruins não nos atinjam, mas para que as coisas do Senhor estejam sempre nos alimentando, nos suprindo. E aqui, no Salmo 42, que fala perfeitamente sobre isso, diz assim: a alma anela por servir a Deus no seu tempo. Assim como a corça anseia por água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrei e me apresentei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles da casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida, porquanto lembro de ti desde a terra do Jordão, desde as Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, há ruídos das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção. Estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando toda o dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aqui o salmista nos mostra que mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo fazendo as coisas corretas, a minha alma pode estar abatida. Mas ele deixa bem claro que mesmo abatido, mesmo os inimigos questionando a ele: onde está o teu Deus, ele continua posicionado, esperando em Deus. Possa ser que você esteja assim, ferido, abatido, mas ainda está conseguindo entrar por essas portas. Continue esperando em Deus, porque Ele é o refúgio, Ele é a rocha, é Ele que vai
Glória ao seu nome. para os nossos corações. Aleluia. Ele está preparando. Ele está preparando, não. Ele já tem preparado uma mesa para nós, na presença dos nossos amigos, para que nós possamos transbordar tudo que Ele tem de melhor na nossa